Já aconteceu de você olhar ao redor e perceber que, com o passar do tempo, seu círculo de amizades ficou cada vez menor? Talvez você até tenha se perguntado se existe algum problema com você. Afinal, em um mundo que valoriza quem está sempre cercado de pessoas, ter poucos amigos pode parecer um sinal de fracasso. Mas e se essa ideia estiver completamente errada? Existe um detalhe que quase ninguém comenta. Algumas pessoas não se afastam dos outros por falta de capacidade de socializar. Elas simplesmente passam a enxergar as relações de uma forma diferente. Com o tempo, desenvolvem uma sensibilidade que torna impossível ignorar atitudes superficiais, interesses escondidos e conexões que não possuem sinceridade. É como se, depois de determinadas experiências, algo mudasse na maneira de perceber o mundo. O que antes parecia suficiente deixa de fazer sentido. Conversas que antes eram agradáveis passam a soar vazias. Ambientes antes familiares começam a provocar um estranho sentimento de deslocamento. E, pouco a pouco, a necessidade de pertencer perde espaço para um desejo muito maior, o de permanecer fiel a si mesmo. É justamente aí que nasce um dos maiores paradoxos da vida. Quanto mais consciência uma pessoa desenvolve sobre quem realmente é, menor costuma ser sua disposição para aceitar qualquer companhia. Enquanto muitos fazem de tudo para serem aceitos, outros descobrem que a paz de espírito vale muito mais do que a aprovação de um grupo. Esse processo quase sempre vem acompanhado de momentos de solidão, mas não daquela solidão marcada pelo abandono ou pela tristeza profunda. Trata-se de um período de transformação, um espaço silencioso onde antigas máscaras começam a cair e uma identidade mais verdadeira começa a surgir. Carl Jung descrevia algo semelhante ao falar sobre o processo de individuação, a jornada de se tornar aquilo que realmente somos. E esse caminho raramente acontece em meio ao barulho. Na maioria das vezes, ele exige distância das expectativas alheias, reflexão constante e coragem para abandonar relações que já não acompanham quem estamos nos tornando. Quando essa mudança acontece, muitas amizades deixam de fazer sentido naturalmente. Não porque houve uma briga ou um rompimento, mas porque aquilo que unia vocês já não existe mais. Os assuntos mudam, as prioridades mudam, até a forma de enxergar a vida muda. E, sem perceber, você começa a ocupar um lugar diferente daquele em que sempre esteve. Muita gente interpreta esse momento como isolamento. Na realidade, pode ser apenas um sinal de amadurecimento. Crescer nem sempre significa acrescentar pessoas à sua vida. Em muitos casos, significa aprender a escolher melhor quem permanece nela. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir 5 características que aparecem com frequência em pessoas que possuem poucos amigos, mas uma enorme força interior. Traços que costumam ser confundidos com defeitos, quando na verdade revelam maturidade emocional, autenticidade e um profundo processo de autoconhecimento. E tudo começa com uma característica que, ao mesmo tempo em que aproxima as pessoas certas, afasta aquelas que vivem apenas de aparências: a autenticidade. A primeira característica talvez seja também a mais difícil de compreender. Ela não aparece na forma de um talento extraordinário nem de uma habilidade especial. Na verdade, ela costuma ser confundida com frieza, arrogância ou falta de interesse pelas pessoas. Mas a realidade é bem diferente. Estamos falando da autenticidade. Existem pessoas que simplesmente não conseguem representar um papel por muito tempo. Elas não sabem fingir entusiasmo quando não sentem. Não conseguem concordar apenas para evitar conflitos. Tampouco mantêm relações apenas porque seria mais conveniente agir assim. Em um mundo acostumado às aparências, esse comportamento chama a atenção rapidamente. Talvez você já tenha conhecido alguém assim. Uma pessoa que transmite sinceridade sem fazer esforço. Que não tenta impressionar, não busca aprovação a todo instante e não muda de personalidade para agradar quem está por perto. Curiosamente, esse tipo de postura desperta admiração em alguns, mas também provoca desconforto em muitos outros. Isso acontece porque boa parte das relações sociais funciona sobre pequenos acordos invisíveis. As pessoas suavizam opiniões, escondem sentimentos e dizem aquilo que esperam que o outro queira ouvir. Não necessariamente por maldade, mas porque aprenderam que agir assim facilita a convivência. O problema é que quem desenvolve uma autenticidade mais profunda já não consegue participar desse jogo.
Não porque se considere melhor do que os outros, mas porque sente um peso enorme ao agir de forma contrária ao que acredita. Fingir passa a custar caro demais. Carl Jung dizia que todos nós usamos uma persona, uma espécie de máscara social criada para facilitar nossa adaptação ao mundo. Essa máscara tem sua utilidade. Ela nos ajuda a viver em sociedade. Porém, quando alguém passa muitos anos escondendo quem realmente é, corre o risco de esquecer a própria identidade. É justamente nesse ponto que algumas pessoas começam a mudar. Elas deixam de viver apenas para corresponder às expectativas externas e passam a se perguntar uma questão muito mais importante: quem sou eu quando ninguém espera nada de mim? Responder a essa pergunta transforma completamente a maneira de construir amizades. A partir desse momento, relações baseadas apenas em conveniência começam a perder espaço. Conversas superficiais deixam de despertar interesse. Aprovações vazias já não têm o mesmo valor. Aos poucos, um filtro natural passa a existir. Não é um filtro criado com intenção de afastar pessoas. Ele simplesmente surge como consequência da própria maturidade. Quem valoriza a verdade passa a reconhecer mais facilmente aquilo que parece artificial. E existe um detalhe curioso nisso tudo. Pessoas verdadeiramente autênticas raramente tentam convencer alguém de que estão certas. Elas apenas vivem de acordo com aquilo em que acreditam. Ainda assim, sua presença costuma provocar reações intensas. Isso acontece porque a autenticidade funciona como um espelho. Sem dizer uma única palavra, ela faz outras pessoas perceberem o quanto ainda escondem partes de si mesmas. E poucas experiências são tão desconfortáveis quanto perceber que estamos vivendo atrás de uma máscara. Por esse motivo, algumas amizades simplesmente não sobrevivem quando alguém decide viver com mais verdade. Não porque exista um conflito declarado, mas porque a conexão deixa de encontrar sustentação. O vínculo era alimentado pelas aparências, e não pela essência. É claro que essa escolha tem um preço. O número de pessoas ao redor costuma diminuir. Convites se tornam menos frequentes. Certas relações desaparecem naturalmente. Em alguns momentos, isso pode até gerar dúvidas. Mas existe algo que cresce na mesma proporção em que essas relações desaparecem: a paz de não precisar mais fingir. Poucos amigos podem parecer pouco para quem observa de fora. Mas, para quem encontrou a própria autenticidade, uma única amizade verdadeira vale muito mais do que dezenas de conexões construídas apenas por conveniência. E essa mudança abre espaço para uma característica ainda mais profunda. Porque, depois que alguém aprende a ser verdadeiro consigo mesmo, acontece algo inevitável: começa a olhar para dentro com muito mais atenção. É justamente dessa capacidade de autoobservação que nasce o próximo traço que diferencia pessoas com círculos sociais menores, mas relações muito mais significativas.